Ainda vou dever-lhes o farol. Tivemos uma semana felizmente bem carregada, ou seja, tivemos o retiro das mulheres esta vez, com 14 assistentes, é um recorde absoluto por enquanto. Então, e de facto chegamos um pouco ao máximo de capacidade da nossa casa, porque mais do que isso já tornar-se mais difícil. Mas é uma bênção de Deus, obviamente, para o nosso apostolado em Portugal. Tivemos 8 homens e 14 mulheres este ano a fazer o retiro, então uma boa proporção dos nossos fiéis que utilizaram bem as suas férias para a sua santificação. Então, um convite também para aqueles que não têm feito ainda ou que têm feito há tempo, para na próxima vez não ficar de lado e aproveitar também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Santo Evangelho de hoje, com esta parábola, apresenta-nos o que é realmente a base da nossa santificação, que é a humildade. Humildade, uma virtude difícil de falar sobre esta, porque pouco somos humildes e é bem difícil defini-la e, sobretudo, demonstrá-la na sua vida. Humildade vem da palavra humus, que, como sabemos, é aquele solo fértil que se fabrica sozinho nas florestas quando cai toda a classe de material vegetal e termina fabricando esta terra fértil que nós procuramos para pôr para as nossas flores. Então dá essa ideia primeiro de estar no solo. Algo que é baixo, que está na parte de baixo e que está como pisado pelos pés dos homens. E ao mesmo tempo uma terra que é fértil. Então, essas duas ideias são capitais para compreendermos bem o que é a verdadeira humildade. Porque é uma verdade também que existem bastantes falsários e bastantes falsificações dessa virtude da humildade. São Bernardo define a humildade como a verdade. E certamente ele deu a definição mais justa, mais útil da humildade. Deus, de facto, chamou-nos a uma vocação extraordinária, sobrenatural, a qual, obviamente, seria uma injustiça derrogar ou negar a verdade desta vocação. Nós somos chamados a ser filhos adotivos de Deus. Essa é uma realidade e uma verdade que não podemos diminuir nem desprezar de jeito nenhum. Temos uma vocação sublime e Deus quer-nos na grandeza, finalmente, dessa vocação, na nobreza, nessa vocação de filhos adotivos de Deus. E para isto, dá-nos toda uma série de dons naturais e sobrenaturais. Especialmente entre os dons naturais, temos de insistir, destacar os dons espirituais, que fazem de nós realmente imagem e semblanças de Deus. A nossa inteligência e a nossa vontade que nos colocam definitivamente por cima do mundo dos animais. Nós não somos apenas o mais evoluído dos animais, nós somos apenas mais um, somos totalmente outra coisa. Deus deu-nos essa inteligência, essa vontade que nos colocam por cima de toda a criação material. Isso é uma verdade, uma realidade. Nós também, os católicos, recebemos dons sobrenaturais, que são ainda muito mais elevados, obviamente. Os dons sobrenaturais, como diz muito bem a palavra, sobre a natureza. Toda a natureza criada que nós temos, concretamente a nossa natureza humana, mas também toda a natureza criável. Ou seja, que Deus distingue duas ordens, a ordem natural, que corresponde à criação, às criaturas, e a ordem sobrenatural, que é uma participação da natureza e da vida de Deus, que porquanto se bem é participado pelas criaturas, mas não pertence à ordem das criaturas. Pertence à ordem de Deus, que nos comunica algo, de uma coisa que pertence propriamente ao próprio Deus. Então nós não temos de reduzir sob o pretexto de uma humildade mal entendida, pois essa vocação grandiosa, essa nobreza que temos como filhos de Deus.
tem esse famoso ditado que em várias línguas está retomado, tal e qual em francês, noblesse oblige, ou seja, a nobreza obriga. Sim? Nós somos chamados a sermos filhos de Deus. Fomos chamados e não podemos derrogar a este privilégio que nós temos sob pretexto de uma falsa humildade. Sim? Isso seria uma falsificação de humildade e, com certeza, não a verdadeira humildade. Mas, obviamente, também não podemos valer-nos disto para cairmos na soberba, no orgulho. Se nós temos é de ficar na verdade. Sim, somos chamados a uma vocação sublime. Sim, somos chamados a sermos filhos adotivos de Deus e temos de manter o nosso rango, finalmente, como pois, o filho de um rei não pode andar pois, a se comportar como se fosse o filho de um plebeio. Ele tem de manter uma compostura que é aceitável e esperada de um príncipe e que, se calhar, não se exige pois, do filho de um plebeio. Sim, cada qual tem o seu rango e tem de mantê-lo. Então, nós, como católicos, como filhos adotivos de Deus, obviamente, temos de manter também o nosso rango. Mas isso não nos autoriza, obviamente, a soberba e orgulho. Sim. Nós temos de manter o nosso rango, mas sabendo de onde é que nós viemos. Nós viemos de uma adopção e de uma criação. De uma criação, por isso somos criaturas de Deus, nós recebemos todo de Deus. A nossa natureza é justamente completamente dependente do nosso Criador. Nós não éramos nada e não seríamos nada se não for porque Deus nos criou e porque Deus nos mantém na existência. Eu sou quem sou e tu és a que nós, disse Nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Catarina de Sena. E então, exatamente isto. Quem é Deus. E Ele é que nos comunica o nosso ser e a nossa natureza com todas as faculdades. E nós temos de reconhecer esta procedência. Nós não seríamos nada sem Deus. Sim. Tudo tens recebido, e se tu tens recebido tudo, pois porque te vão glórias, diz São Paulo. Sim? Todos nós temos recebido os dons naturais, já para começar, de Deus, e com maior razão, evidentemente, os dons sobrenaturais, que não estão ao alcance de qualquer criatura. Ninguém pode, como pular para os céus para arrancar algo destes dons sobrenaturais. Somos realmente com um receptáculo daquelas graças e são dons que de jeito nenhum nós podemos atribuir. Porquanto a humildade onde é que está? Na verdade, reconhecemos primeiro a nobreza da nossa vocação, porque seria outra forma de orgulho, finalmente, de negar ou rebaixar isto, como se nós que recebemos pudéssemos diminuir, de alguma maneira, a nobreza e a grandeza dos dons que recebemos. Seria uma ingratidão, com toda certeza, e provavelmente uma marca de um orgulho sutil que se esconde, traz uma falsa aparência de humildade. Então, a humildade em que consiste, finalmente? Primeiro, a relembrar que todo recebemos de Deus e, pelo quanto, pois, quanto mais recebemos, mais humildes deveríamos de ser, como não costuma suceder. As pessoas mais dotadas costumam também ser as mais orgulhosas e as mais soberbas. Mas quanto mais recebemos, mais devedores nós fazemos de Deus. Porque quem mais recebeu, mais deveria agradecer a Deus ou ter recebido estes dons. Sim? E mais consciente deveria estar de não ter nada por si próprio. Temos também de relembrar que isto tudo que nós recebemos não é dado para a nossa glória, mas sim para a glória de Deus. Deus dá-nos uma participação da sua natureza, da sua vida. Deus deu-nos qualidades e faculdades naturais, que já relembramos, para a sua glória, não para a nossa. E também teríamos de relembrar
que nós, muitas vezes, e isso sem a ajuda de ninguém, pois nós muitas vezes estragamos, desperdiçamos ou malgastamos aqueles dons de Deus. E isto é que realmente é o produto da nossa atividade, do nosso mérito. Essa capacidade que nós temos de estragar, mesmo as ações boas. Sim. Eu faço a esmola, mas faço questão de que as pessoas se deem conta. Já estraguei tudo. Sim. Eu vou à missa, mas faço questão de estar sentado nesse banco e vou ralhar com a pessoa que lá está e que quis depois sentar-se sem saber no meu lugar. E então estraga a minha assistência à missa. Sim. Etc, etc. Somos profissionais em arruinar finalmente mesmo as boas ações que nós fazemos, estragando justamente com essas piscas de soberba que vamos sembrando em todo lado e que estragam a boa comida, pois da humildade. Então, o único que nós temos realmente próprio, assim, nosso, são justamente os nossos pecados e as nossas imperfeições, que muitas vezes vão, de alguma maneira, em certa proporção, pois estragar até as nossas boas obras que nós fazemos. Podemos comparar a nossa alma como um espelho. Um espelho pode servir para duas coisas. Como aquela do conto, se espelho diz-me se sou a mais bela. Sim, pois. Então, a gente se olha a si próprio no espelho. Sim, e o espelho serve só para essa complacência de si próprio a olhar nesse espelho o retrato tão bonito do que eu sou. Então, há uma relação assim perfeitamente horizontal com esse espelho. Sim, é assim do espelho a mim e de mim ao espelho. Então, lá caímos na soberba. Esse espelho pode nos servir para outras coisas. O espelho reflete. Então, o espelho pode receber os raios do sol e devolver esses raios do sol para o próprio sol. Sim. E então, essa luz, que não vamos negar, na qual nós vamos estar, mas vai ser como dada de volta a quem pertence, que é o sol. E então, nós vamos ver que a verdadeira humildade não consiste em dizer não existe luz aqui, não passa nada, ou seja, não há qualquer qualidade em mim, não sou nada, não sei o que será. Não, consiste em reconhecer que existe isso só porque Deus o pôs lá. E então, a dar de volta esses méritos todos a Deus, nosso Senhor. Se sou algo, e de facto não podemos negar que somos algo, porque somos seres humanos, porque somos católicos, porque temos recebido essa graça da adoção divina, porquanto temos essa nobreza de vocação e não temos o direito de desprezá-la ou de reduzir a qualquer coisa que não seja digno como é. Pois, no entanto, tudo isto temos de atribuí-lo a quem corresponde, a quem pertence, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, nosso Senhor. E então, a nossa alma tem de ser como esse espelho, que longe de ser utilizado para refletir-nos a nós mesmos, é utilizado para dar de volta os raios do sol a quem pertencem, ou seja, ao próprio sol, nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Pensamos a Nossa Senhora, que é exatamente o modelo perfeito desta humildade, como, aliás, de todas as virtudes. Mas ela vai nos cantar, inclusive, a sua humildade. Porque Nossa Senhora, no Magnificat, pois faz justamente a demonstração do que estava a dizer, dessa alma que como um espelho. O Senhor fez em mim grandes coisas, grande o seu nome. Então, não está a dizer, eu não sou nada, não sei o quê. Não, ela é a mãe de Deus e sabe que é a mãe de Deus. Mas dá de volta para quem pertence, Deus, nosso Senhor, essa grandeza da sua vocação, e ela confessar publicamente que todo o que tem recebido, essa maternidade divina e todas as virtudes e graças, dons especiais que recebeu, são de Deus. E então nós temos de pedir a Nossa Senhora sabermos imitar isto, viver a nossa vocação cristã com toda a grandeza e a nobreza que isto contém, mas como espelhos que, longe de se olhar a si próprio, pois vão dar de volta os raios a quem pertence o sol, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.